de amigo que egoísta. não. Um prazer recebê-los para mais uma palestra que compõe a programação dos eventos. Espero que todos estejam desfrutando das atividades, pois preparado e contribuir com as respostas pela temática dos eventos. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bettine, professora de matemática da Universidade de Passo Fundo. Vou acompanhar os palestrantes nesse momento. Então, recebemos com muita alegria e desde temos aceito compartilhar suas ideias conosco, os professores Dr. Franco Rios e Dra. Maria Cecília Bueno. Vou apresentá-los, a seguir a palavra para a Maria Cecília, a seguir o professor Dr. Diogo vai também fazer a sua contribuição, pois eu vou apresentar a professora Maria Cecília. A professora Maria Cecília Bueno Fischer é doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e mestre em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora na URGS desde 2016, atuando na licenciatura em Matemática e no programa de pós-graduação em ensino de matemática. Anteriormente, atuou como professora da licenciatura em matemática e coordenadora de cursos de licenciatura na Unicino. É pesquisador mate, dedicando-se na área de história da educação matemática. O Diogo Franco Mate, pela Universidade de Santana,
Boa tarde, então. A gente pede desculpas aos participantes da nossa jornada. Tivemos um pequeno problema técnico com a professora Bettini, e aí estou assumindo. Então, eu convido ao professor Diogo e a professora Maria Cecília que entrem na sala. Sejam bem-vindos, colegas. O Diogo me perguntava antes se ia ser eu que ia mediar a sala, né? E não era. Mas as coisas aconteceram. Boa tarde, então, a gente pede desculpas aos participantes da nossa jornada. E então a gente gostaria de dar as boas-vindas a vocês. E a Betina estava fazendo a leitura do currículo, né, para que as pessoas conheçam quem são nossos palestrantes. Então, nós temos o professor Diogo e a professora Maria Cecília. A professora Maria Cecília é professora da Universidade do Rio Grande do Sul, doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e mestre em Matemática pela Universidade e atualmente é professora da URGS desde 2016, graduada na licenciatura em Matemática do Programa de Pós-Graduação no Ensino de Matemática. Também já atuou como professora da licenciatura em Matemática e coordenadora do curso de licenciatura da Unicino. Também é pesquisadora do GEMAT e dedicando-se à pesquisa na área de História e Educação Matemática. Professor Diogo Franco Rios é licenciado em Matemática pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre e doutor em Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente está realizando um estágio pós-doutoral em Ciências Sociais. É professor da Universidade Federal de Pelotas, PEL, licenciatura em graduação. É pesquisador também do e trabalha com a educação matemática inclusiva. E também história, além disso, vários sobre a educação e a educação matemática. Muito obrigado pela presença de vocês e com certeza uma tarde bem proveitosa. Não sei quem Cecília, Diogo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Luiz, eu não sei se nós combinamos que vocês passariam os slides. Tu tá com os slides aí para passar? Ah, ok, tá bem. Então, boa tarde a todos e todas. Nessa tarde, aqui está um problema de tempo, uma coisa estranha aqui, espero que não caia nada na internet. Mas, enfim, é um prazer estar com vocês, especialmente com meu querido amigo e colega Diogo, lá em Pelotas, e o Luiz Henrique, que não estaria, mas acabou estando aqui conosco, também é um prazer dividir com vocês dois aqui essa mesa hoje à tarde. Então, o tema da nossa palestra, ele ficou assim definido, né? A construção histórica da identidade do professor de matemática. Eu começo explanando a primeira parte, como a gente combinou, e depois o Diogo conclui, tá? Fala a segunda parte e daí nós concluímos. Então, pode passar o slide? Ok? Aí. Então, esse é o título, então, da parte que eu vou falar. Então, saberes matemáticos e a identidade dos professores das escolas normais do Rio Grande do Sul. Pode passar, Luiz. Então, eu vou apresentar essa discussão, justificando um pouco a escolha que nós fizemos, né, para eu falar dessa parte, relacionada com a construção histórica da identidade do professor de matemática, né? Então, nós trataremos aqui do professor que ensina matemática formado em escolas normais, quer dizer, aquele que ensina nos primeiros anos da escolaridade, né? Essa formação, ela inicia muito antes, né, dos cursos de licenciatura, né? Então, nesse sentido, nós estamos ampliando o foco ao nos referirmos ao professor que ensina matemática, então, tratando dos professores que ensinam matemática formado em escolas normais.
E pensando, né, já queremos pontuar isso em relação à temática da nossa mesa, que essa identidade do professor de matemática, ela é construída socialmente, ela não é universal, muito menos atemporal. Essa identidade não é a mesma em qualquer lugar, nem em qualquer tempo, né? Por isso nós pontuamos que essa identidade é histórica. Pode passar? Mas antes, então, de tratar propriamente desse tema, como eu justifiquei antes, eu trago a referência a 2 textos que tratam também da constituição do professor de matemática, que são os 2 artigos aqui referidos, que talvez vocês conheçam, muitos de vocês conheçam, o artigo de 2008 do professor Wagner Valente, Quem somos nós, professores de matemática? E o artigo da professora Circe da Silva, Formação de professores e pesquisadores de matemática na Faculdade Nacional de Filosofia, que esse é de 2002. Há muitos outros textos também que tratam da formação, da constituição do professor de matemática, mas nós escolhemos esses 2 para pontuar. E vou acrescentar só uma referência ao que hoje de manhã o professor Clayton, né, referiu no fórum, de um artigo do Tadeu Gonçalves e da Lídia Ledux, que é a identidade do professor que ensina matemática, elementos estruturantes do processo identitário. Então, foi feita a referência e alguma discussão um pouco no fórum hoje de manhã, e eu trouxe um excerto daquele artigo que tem relação com o que nós vamos tratar aqui, que os autores dizem: é necessário conceber e trabalhar a prática a partir do contexto histórico-social, onde o professor consiga caracterizar o potencial transformador das práticas para produzir novos conhecimentos, que sejam referenciados ao contexto histórico, escolar e educacional. Neste pensar, a formação do professor deve orientar-se em práticas que são determinadas por um conjunto de saberes, e esse conjunto, então, vai além das teorias, ou seja, ela também se faz de um processo identitário do próprio professor. Só para fazer referência que, então, essa discussão permeou um pouco o fórum hoje de manhã. Em relação a esses 2 artigos, só para fazer uma referência rápida a eles, o artigo do professor Wagner, ele tem a intenção de apresentar a nós, professores de matemática, alguns dos nossos antepassados profissionais, né, como ele trata lá, trata do tataravô, do bisavô, do avô e do pai profissional, e nessa genealogia que ele constrói, ele passa por diferentes momentos, né, desde as primeiras referências à constituição de um professor, de alguém que ensina matemática, né, até chegar mais ou menos no período da herança do que seria o nosso pai profissional em tempos de matemática moderna, um pouco por aí, né. Quem tiver curiosidade para ler, e se ainda não conhece, né, esse texto é muito interessante, ele é muito agradável de ler, e é uma boa construção histórica que ele traz para nós pensarmos, né, nesses nossos antepassados profissionais, já que estamos falando em constituição da nossa identidade, né, como professores de matemática. O texto da professora Circe, como o título diz, Formação de professores e pesquisadores de matemática na Faculdade Nacional de Filosofia. Então, o texto dela, rapidamente, ela trata da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na USP e da Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro. E essas duas faculdades são criadas, respectivamente, em 1934 e 1939, que, como ela aborda no texto, assim, foram estabelecidos, né, a partir dessas datas, né, nessas faculdades, cursos específicos visando a formação do professor secundário. Então, essas 2 instituições, elas exerceram uma certa liderança, né, na criação de outros cursos que vão passar a se constituir, a serem criados nos demais estados do país, né, servindo, de alguma forma, como modelo. Eu faço referência a esses 2 porque, como eu vou tratar aqui dos saberes que constituem professor de matemática, os saberes tratados, né, abordados, enfim, presentes na formação do professor que ensina matemática nas escolas normais, esses 2 textos, eles ampliam um pouco, então, pensando no professor de matemática do secundário, para o nível da
a nossa constituição atual do ensino fundamental e médio, né, das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, e é importante pensar nisso, né, as escolas normais, por exemplo, a Escola de Porto Alegre, atual Instituto de Educação General Flores da Cunha, é a primeira escola normal aqui do estado, ela foi criada em 1869, portanto, muito antes da criação dos cursos de licenciatura. Então, para falar do professor que ensina matemática, de certa forma faz sentido, né, pensar em também focar ou privilegiar esse professor da série dos anos iniciais da escolaridade. Pode passar? Então, lembrando, trazendo um excerto do texto do professor Valente, esse que eu referi, para linkar com o que nós vamos fazer aqui, nós vamos abordar aqui, o ofício de ser professor, como a maioria das profissões, claro, é herdeiro de práticas e saberes que vêm de diferentes épocas, de épocas anteriores, né? E esses saberes e práticas vão sendo reelaborados, amalgamados, alguns descartados, outros transformados, e eles constituem, então, a herança, né, através da qual é possível pensar, né, é possível a produção de novos saberes e de novas práticas que estarão presentes, então, no cenário pedagógico atual. Ok? Pode passar? Então, pensando, como eu justifiquei antes, né, de contemplar os professores dos anos iniciais e também considerando a pesquisa em que nós estamos envolvidos, a pesquisa é essa que está referida ali, estudar para ensinar práticas e saberes matemáticos nas escolas normais do Rio Grande do Sul, do período de 1889 a 1970, é uma pesquisa que nós três aqui estamos envolvidos, além de outras pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Pelotas, e que, junto com nossos orientandos, né, de mestrado, alunos orientandos de projetos de iniciação científica, temos desenvolvido e realizado, já produzido alguns trabalhos a partir dos documentos encontrados nas 3 escolas envolvidas nesse projeto, que é o Instituto Flores da Cunha, aqui de Porto Alegre, o Instituto Estadual Assis Brasil de Pelotas, e o Instituto de Educação Ivoti, em Ivoti. Então, o professor Diogo vai tratar depois, mais particularmente, dos acervos dessas escolas, mas a partir, então, do material todo que foi possível acessar até o momento, nós procuramos tratar, então, a busca desses saberes que constituem, né, o professor de matemática, que estão presentes na formação do professor de matemática. E, a partir, então, do que se concluiu, desses movimentos pedagógicos, né, ou vagas pedagógicas, como é referido de alguma forma, que é o método, onde predominou o método ensino intuitivo, o período da escola nova e o período da matemática moderna. Pode passar? Ok. Essas 3 vagas pedagógicas ou movimentos pedagógicos, né, eles podem ser caracterizados sucintamente dessa forma. O ensino intuitivo, ele estabelece que o primeiro conhecimento se dá a partir dos sentidos, da relação dos sentidos com as formas concretas ou empíricas, né, da vida cotidiana. E pode-se situar essa predominância desse método nos finais do século XIX. O período relacionado à escola nova, né, o movimento da escola nova, a partir dos anos 1920, né, é um período marcado em que a formação pedagógica do professor vai se dar com programas mais flexíveis, adaptados ao desenvolvimento e à individualidade das crianças. Uma inversão dos papéis, então, do professor e do aluno, no seguinte sentido, né, a educação como resultado das experiências e atividades da criança, sob o acompanhamento do professor. E o período da matemática moderna pode ser caracterizado como um período em que há uma nova cultura na formação do professor, que centra-se no conhecimento das estruturas matemáticas, uma nova linguagem matemática, a presença da axiomática, né, e a teoria dos conjuntos passa
a se evidenciar, né, como um elo unificador dos conteúdos programáticos, especialmente, então, claro, para o ensino da matemática. Essas 3 vagas, elas têm, então, pode pontuar, né, características de cada uma, então, mas o que permanece, e algumas marcas são mais privilegiadas numa e noutra, algumas permanecem, outras se transformam. Dos projetos dos trabalhos que já foram desenvolvidos nesse grupo de pesquisa que eu fiz referência antes, eu trago aqui alguns exemplos do que já foi encontrado, né, a partir do que foi possível investigar e elaborar, né, a partir desse material encontrado nos acervos. Em relação ao ensino intuitivo, que está mais marcado na escola de educação, no Instituto de Educação de Voti, né, o período do ensino intuitivo. Esses conteúdos aparecem nas referências das pesquisas que foram lá apresentadas. Aritmética, o desenho, trabalhos manuais, a geometria plana e a geometria espacial. Relativamente a marcas da escola nova, nós encontramos essas referências quanto a saberes matemáticos, né? A aritmética ainda aparece a álgebra, permanece, então, a geometria, o desenho, os trabalhos manuais. E em relação à matemática moderna, né, que são trabalhos talvez mais marcados aqui no Instituto de Educação Flores da Cunha e também o Instituto de Educação Assis Brasil de Pelotas, e os trabalhos que foram produzidos relativamente a esse período são as noções topológicas, a presença de elementos da teoria de conjuntos e as estruturas algébricas. É importante pontuar aqui que essas marcas, essas delimitações, elas não são fixas nem estanques e nem esgotam, né, os saberes matemáticos presentes, porque como eu disse antes, são o resultado das produções já feitas, já realizadas até o momento. Pode passar? Então, ainda relacionada a essas 3 vagas pedagógicas, ou movimentos pedagógicos, também dos resultados encontrados nessas escolas que foram pesquisadas, em relação ao ensino intuitivo, nós encontramos essas referências, o ensino dos números de 1 a 10, depois até 20, as operações de adição e subtração, partindo sempre do mais simples ao mais complexo, e há referências às ideias de Pestalozzi, é um autor referido nesses trabalhos. Quanto à escola nova, aparecem essas marcas, o tratamento de problemas do cotidiano, a proposta de elaborar problemas também, o ensino de frações com dobraduras, a introdução de noções matemáticas partindo do concreto, passando pelo semiconcreto até o abstrato. Há orientações embasadas na psicologia da educação, é uma marca da escola nova, né? Também o uso de materiais variados, como o Cuisinero, o ábaco, o quadro de pregas, desenhos, recortes, e há referências nos trabalhos investigados, os trabalhos produzidos a partir das investigações realizadas, há referências a Piaget e a Gattegno. Em relação à matemática moderna, as marcas que foram evidenciadas são o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, novos materiais concretos, também identificados como estruturados, nomeados assim, e a abordagem com caráter mais abstrato, a presença de uma nova linguagem matemática, e há um paralelismo entre o sistema mental, ainda baseado em Piaget, e o sistema matemático. E o embasamento que aparece aqui em vários trabalhos em DNS. Então, essas marcas, assim como os saberes que eu mostrei no slide anterior, são as evidências que nós encontramos até o momento nesses trabalhos que fazem que caracterizam, então, os saberes matemáticos ensinados ou presentes, né, nessas escolas, então, que de certa forma devem ter sido trabalhados ou na formação do professor na escola normal,
E a forma, não só os saberes, os conteúdos matemáticos a serem ensinados, mas também as características, né, de formas de trabalhar esses conteúdos, né, as características, as marcas pedagógicas desses períodos. Luiz, pode passar? Então, para finalizar essa parte aqui que eu trouxe, eu faço alguns comentários em relação às vagas e os saberes que eu trouxe até aqui. Voltando ao início da nossa conversa, a constituição da identidade do professor de matemática, ela é histórica. Os períodos em que nós abarcamos com esse projeto, então os resultados que a gente foi possível trazer aqui, eles são marcados por esses diferentes movimentos pedagógicos que estão presentes, então, na formação do professor de matemática, do professor que ensina matemática, então, voltando para os anos iniciais da escolaridade. Essas vagas, elas são processos complexos, elas não são uma coisa, assim, simples, delimitada, estanque, começa aqui, termina ali, tem características bem definidas, são movimentos, né, eu gosto dessa palavra de movimento pedagógico, porque há vários fatores que interferem na constituição desse movimento pedagógico, dessa vaga pedagógica, que acaba constituindo-se por determinadas características. Então, o que a gente procurou trazer aqui foram os saberes relacionados à matemática, claro que há de outras áreas, enfim, os saberes presentes, então, nesses diferentes períodos, movimentos pedagógicos, são saberes que alguns permanecem, outros são alterados, eles são a todo tempo tensionados por essas vagas, pelas marcas dessas vagas, e justamente essa constituição desses saberes e práticas pedagógicas, elas compõem a identidade do professor. Claro que, como no slide anterior, há alguns saberes e algumas práticas que acabam se destacando como marcas de determinada vaga, mas há muitas características que permanecem, outras vão se alterando, vão se constituindo, né, a partir da entrada do novo movimento, da nova vaga pedagógica. Então, por exemplo, um elemento que pode se dizer que permanece, mas que vai também se modificando, é a questão do uso do material concreto. Desde o ensino intuitivo, isso está presente, na escola nova da mesma forma, e na matemática moderna também. Eu estou dizendo ainda dos trabalhos que nós encontramos. Mas eles vão se transformando, né, vão se modificando com o advento do novo movimento e todas as marcas desse novo período, dessa nova vaga pedagógica, né, que se faz presente no período posterior. Luiz. Então, aqui eu trago as referências que eu fiz, que estão citadas nessa minha apresentação. E aí eu passo a palavra para o Diogo, depois nós podemos voltar a conversar. Obrigada por enquanto. Isso. Diogo, a palavra é sua. Matemática, que... Não estamos te ouvindo. Agora sim. Agora me ouvem? Tá. Então, boa tarde a todas e a todos. Sim. Quero começar agradecendo o convite da Jornada Nacional de Educação Matemática, não só feito a mim e a Cecília, mas também por reconhecer um lugar para se discutir história num evento de educação matemática. História da educação matemática, história da matemática, incluir debates dessa natureza, justamente por entendermos que esse debate, como a Cecília disse, ele não é atemporal, ele demanda de reflexões sobre o passado, o presente, e, obviamente, aqui fomos tensionados, por exemplo, hoje pela manhã, discutindo o futuro em relação à base nacional, enfim, como isso impacta a identidade. Então, reconhecer que para falar sobre professores de matemática, sua atuação e pensar sobre ser professor de matemática, passa também para olhar um pouco para o passado da nossa profissão, do nosso trabalho. Eu quero agradecer o Luiz Henrique, a professora Bettini, né, por nos acolher, pela delicadeza, enfim, e a Cecília, professora querida amiga,
com quem eu tenho dividido muitas parcerias e temos construído muitas reflexões juntos, com quem eu aprendo todas as vezes que nos encontramos. Então, mas por aí, e vou dar continuidade a essa provocação trazida pela Cecília, avançando sobre isso que eu tentei intitular como um subparte desse nosso debate, sobre a preservação da memória escolar e a identidade do professor de matemática, tentando também fazer esse link com a identidade do professor de matemática. Por favor, passa o slide. Só para contextualizar, esse meu trabalho, meu interesse pelos acervos escolares e as relações disso com o fazer a educação matemática e a identidade do professor é uma coisa que tem me acompanhado desde que cheguei aqui, desde antes, mas aqui desde que cheguei no Rio Grande do Sul, em 2013, e tenho atuado aqui na cidade de Pelotas, basicamente em 4 espaços, no Centro de Documentação do Colégio Municipal Pelotense, do de Educação Assis Brasil, e em 2 centros de documentação da Universidade Federal de Pelotas, onde tem algumas coisas relacionadas à educação matemática. Eu escuto uma musiquinha, não sei se vocês também. Parou. Bom, nos últimos anos, além desse trabalho específico da minha trajetória, nós constituímos um projeto de pesquisa, em parceria, como a Cecília já disse, da URGS, da UFPEL e da Universidade de Passo Fundo, em que nós chamamos de o projeto Estudar para Ensinar, que a Cecília se referiu, e nós escolhemos 3 instituições para estudar sobre os saberes matemáticos nessas instituições, em espaços de formação de professores, nesse momento, professores primários, né? É o Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, o Instituto Ivoti, na cidade de Ivoti, e o Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, aqui em Pelotas. Nesse trabalho, então, eu foquei uma atenção especial com relação a pensar a problemática do acervo. Então, dentro do projeto, um dos temas que me interessam particularmente é pensar como a gente lida e considera e reflete sobre esses vestígios das práticas escolares nessas 3 instituições. Obviamente, os colegas também têm um interesse por isso, os colegas, acaba sendo uma prática dos historiadores da educação matemática, pensar e cuidar dos acervos, e eu já vou explicar por quê. Então, temos experiências na URGS, com a Andrea Dalcin, que fez uma prática disso no PIBID, eu também fiz aqui na UFPEL, já olhar e tentar cuidar do acervo, e lá no Instituto General Flores da Cunha, eles herdaram, e para cuidado, do acervo do laboratório de matemática, o nome é esse, né, esse laboratório de matemática, só para não falar o nome errado. Isso. E aqui em Pelotas, a gente lida diretamente com o acervo geral da escola, e no Instituto de Ivoti também, né, nós tivemos acesso ao acervo geral. Além de termos uma certa aproximação, porque ambos participamos do GEMAT, de contribuir com o repositório nacional, que eu não sei se vocês conhecem, um repositório digital de acervos relacionados à matemática, que inclui livros didáticos, materiais escolares, legislação de todo o país, e que fica localizado, sediado na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, facílimo de encontrar. Então, se você botar repositório GEMAT, UFSC, você consegue encontrar, e pode ter bastante fonte de pesquisa, de material para você ter contato. É um repositório digital. Então, são experiências que o projeto Estudar para Ensinar dá continuidade a partir desses conhecimentos que a gente vem construindo, cada um nas suas trajetórias de pesquisa, e por reconhecer a importância desses documentos. Dos documentos, ou das fontes documentais escolares, ou dos vestígios escolares, eu vou dividir, podemos considerar 2 grandes blocos. A produção de análises historiográficas, que é escrever esses vestígios, nos possibilitam refletir, produzir explicações históricas ou historiográficas sobre a matemática nas instituições pesquisadas, e foi a partir disso que a professora Cecília construiu um pouco a sua fala, apresentando alguns resultados, associando com as vagas pedagógicas, e que foi publicado, inclusive, um livro, que é gratuito, PDF gratuito, que vai ficar disponível para vocês aí no chat, e eu vou me ocupar de falar de uma outra coisa, que também está mencionada no livro, que é a preservação dos vestígios das práticas educativas. Pode passar o slide, por favor. Esse objetivo, né, esse aspecto que eu mencionei, da preservação dos vestígios escolares ou do acervo escolar, ele ocupou
por considerarmos tão importante, objetivos específicos do projeto Estudar para Ensinar. Eu não vou ler aqui, mas só mencionar que um deles era a gente fazer um inventário, tentar localizar nessas escolas o que é que tinha de vestígio relacionado ao ensino de matemática, ensino ou aprendizagem, ensino e aprendizagem, identificando, porque às vezes algumas pessoas, por terem pouco contato com essas escolas, pensam que a formação de professores primários não inclui matemática, ou quase não inclui, mas esse também é um dos desafios da produção historiográfica, que é tentar desvelar os preconceitos sobre o passado, né, tentar entendê-lo, compreendê-lo de maneira mais consistente. E um segundo veio dessa ação era disponibilizar isso para o grande público, né? Disponibilizar isso para outros pesquisadores, para as próprias escolas e para o público interessado em geral, o público em geral interessado nos acervos de matemática e, inclusive, ampliando não só para aquilo que fica na escola, mas, por exemplo, como está mencionado aí, dados biográficos de professores, ampliando para documentos privados, por exemplo, acervos pessoais de professores e alunos relacionadas a essas escolas, algumas coisas foram localizadas. Então, são duas etapas importantes. Primeiro, reconhecer o que havia, e depois, e isso está em fase de consolidação, né, para ficar disponível, ser disponibilizada no acervo da URGS, no Lume, esses materiais digitalizados para que pudessem ser acessados por outras pessoas. Para ficar um pouco... Mas antes de propriamente apresentar o que a gente encontrou desses materiais, o que a gente fez, eu queria fazer algumas provocações nesse campo, para justificar qual o sentido da gente falar sobre a preservação de vestígios relacionados às práticas educativas. A primeira coisa que eu quero destacar é que não é somente uma questão de patrimônio. Isso é da escola e, portanto, tem um valor econômico, financeiro e tal. Passa o valor do patrimônio material. Ultrapassa, obviamente, inclui os aspectos de patrimônio material. Por exemplo, aqui em Pelotas foram encontradas cartas de pessoas que, enfim, com um certo prestígio nacional e que ficaram registradas no acervo da escola. No Instituto de Educação Flores da Cunha também, traduções de documentos importantes, livros raros, mas é para além dessa questão patrimonial, apesar de reconhecer que nesses espaços de guarda de vestígios escolares tem bastante coisa que tem valor patrimonial, nesse sentido mais bruto, mas não é só isso. Também ultrapassa a legislação brasileira, que atualmente não só não apoia, como quase que sugere o descarte dos materiais relativos ao fazer cotidiano do professor de matemática. A legislação atual brasileira não sugere que seja guardado isso, pelo contrário, sugere que seja guardado somente aquilo que está relacionado com questões legais, de matrículas, enfim, de processos de aluno, mas as práticas cotidianas não são sugeridas como um objeto a ser preservado na instituição escolar. E também não é por saudosismo. Isso é uma coisa muito importante, que olhar para os vestígios da escola, para os acervos, ou para algumas escolas que chamam isso de arquivo morto, que é um termo que, enfim, nós não vamos discutir aqui, mas é um termo inadequado, porque não se trata disso, mas não é por fetiche, né? Guardar e ficar admirando, no sentido de paralisar nisso. Obviamente, reconhecer o seu valor e a sua importância produz admiração, nos encanta, mas não para aí. Não é para também não é para produzir um efeito, antigamente é que era bom. Isso também não tem essa função. Eu já vou desenvolver um pouco mais essa ideia, mas então eu quero só tirar do meio de campo esses três níveis, né? Não é uma questão de legislação que nos obrigue, também não é só uma questão de patrimônio material, mas também não é uma expectativa de fetichismo do que sobrou, né? De saudosismo e expectativa que fosse como antes. Bom, mas se não é nada disso, por que os historiadores da educação matemática, então, têm se interessado por esses materiais? Aí eu quero fazer um único trecho da minha fala mais teórico, que é entender como é que essa coisa passa a ser importante, tá? E tem sido cada vez mais reconhecida como importante, não só no Brasil, mas internacionalmente. Num primeiro momento, a gente tem no campo da história e da história da educação, uma concepção de memória monumental. E isso está muito associado à memória dos grandes nomes, dos grandes personagens, daquelas pessoas que tinham o que dizer sobre a experiência escolar, enfim, sobre a experiência do passado. E era alguém que merecia ser monumental,
né, cujo papel era um papel socialmente bastante defendido e elogiado. Mas a história andou reavaliando essa posição por considerar que esse tipo de discurso de memória, que é uma memória individual, claro, mas também coletiva, ela não dá conta do conjunto de experiências vividas. E, portanto, se a gente parar somente na experiência por exemplo, né, do Paulo Freire, um grande nome, um grande educador elogiado, celebrado, né, como digno por tudo que nos ensinou, mas se pararmos só na experiência do Paulo Freire, nós vamos perder a chance, por exemplo, de conhecer uma série de outras experiências cotidianas e anônimas relacionadas a uma série de fatores. E no nosso caso da matemática, por exemplo, para além de lembrar e pensar na experiência ou na memória de um grande educador matemático, que, por exemplo, poderia dizer tudo o que ele acha sobre a educação matemática, a história questiona que essa memória não é suficiente. É preciso reavaliar e é preciso incluir o que vai ser chamado de história cinza, né, ou memórias obscuras, ou ainda histórias gris, que é um conjunto de pessoas anônimas que participam dos processos sociais e que tem também o que dizer. Tem muito o que dizer sobre essas experiências, porque falo do seu lugar específico de trabalho e do seu lugar específico cotidiano, que lhes deu uma perspectiva muito própria. Se nós pensarmos, não é só o legislador que diz sobre a educação matemática, mas é o professor na sala de aula, é o professor que cotidianamente aí na sua escola, aí no bairro onde você trabalha, aí na cidade do interior, enfim, qualquer lugar, tem uma experiência com a educação matemática que compõe a história da educação matemática. E, portanto, a memória monumental precisa ser combinada com essas histórias obscuras. Por isso que são chamadas de histórias obscuras, porque elas não ocupam lugar monumental, porque ela é construída por pessoas anônimas e todos os dias. Também não são nos grandes momentos. Ela é construída no cotidiano, no chão da sala de aula. Bueno, mas aí se amplia no campo, inclusive a partir de algumas perspectivas mais recentes da história, o valor da memória reconhecida. Todos esses sujeitos pouco evidentes, não hegemônicos, de grupos anônimos, eles têm a sua memória, o direito de reconhecimento da sua memória, para compor o que é, nesse caso que a gente discute hoje aqui, a identidade do professor de matemática. A identidade do professor de matemática não é definida somente por um professor no Instituto Grande ou no Instituto Flores da Cunha, mas também em todos os institutos de educação, em todas as escolas normais do Estado, e mesmo aquelas que não foram contempladas ou que não existem mais. Essa memória precisa ter lugar para que a gente possa qualificar a explicação sobre o passado, sob risco a gente fazer uma explicação bastante simplificada, porque nós só temos memória de um. Por favor, passe o slide. Nesse sentido, é que o Pierre Nora, quer dizer, a primeira referência que vai falar disso, vai dizer que não só no caso da matemática, obviamente ele nem se ocupou da matemática, nem dos educadores matemáticos, mas vai dizer que todas as corporações profissionais têm o direito à sua memória e têm buscado construir e reservar um lugar para essa memória, né? Eu vou chamar aqui de memória educativa, depois já outras pessoas falaram sobre isso, mas o Pierre Nora vai defender que é preciso constituir lugares de preservar essas experiências, os vestígios dessas experiências, porque senão o presente e a ânsia de futuro, de inovação, vai nos fazer esquecer e a gente tem uma perda com isso. O que é mais importante do que vai nos fazer esquecer, né? Por que esquecer é ruim? Por que a gente perde se a gente não tiver contato com as experiências de outras gerações de professores de matemática? Por exemplo, que assim como você, assim como eu, são anônimos em suas práticas cotidianas. Não existem figurando como o fulano de tal, né? Bom, no caso dos professores, Agustin Scolano, um cara que tem se interessado, um pesquisador que se interessa pela questão da memória e a escola como um lugar de cultura, identidade, memória, ele vai dizer que no caso dos professores, por exemplo, a memória dessas práticas regularam historicamente sua profissão, é o fundamento da tradição disponível, a tradição do nosso trabalho profissional hoje, mas falava muito sobre tradição, ainda que o termo não fosse usado, mas falava muito sobre o que é que nós somos, né? Como é que a gente chegou onde a gente está, e como é que essa coisa foi sendo construída, desconstruída, enfim.
da qual eles, professores de matemática, se apropriar, no nosso caso, fazendo uma analogia, podem se apropriar como uma cultura de ofício, como aquilo que de manhã também se falava, o que é ser professor de matemática, que cultura é essa que nós, de certo modo, compartilhamos, ou um marco de referência sobre o que tem sido a educação matemática no Brasil nos últimos anos ou no último século, e que a Cecília apontou sobre essa brincadeira que o Wagner Valente faz, né, do tataravô, do avô, enfim. E, por último, para nos possibilitar uma coisa que eu acho brilhante desse trecho, que é a possibilidade de crítica e de inovação. Para acabarmos com os discursos que só servem para falar de terra arrasada e que a gente está começando do zero e que, na verdade, olhar para as experiências do passado pode nos possibilitar, inclusive, de fazer críticas a elas para não repetir os mesmos erros e para nos possibilitar, inclusive, fazer coisas novas, diferentes ou melhoradas. Né? Então, sem o contato com essas experiências, a gente pode ter a ilusão de que a gente está fazendo melhor, de que a gente está fazendo pela primeira vez. Luiz, por favor. No caso da formação dos professores, outro motivo para a gente considerar que os acervos podem ser úteis, é no caso, por exemplo, da formação dos professores. Né? As reflexões a respeito do passado, das experiências escolares, a respeito do papel que outros professores de matemática, em diferentes momentos históricos, realizaram, suas ações pedagógicas nos ajudam a pensar que essas ações não foram soltas no mundo. Isso é um pouco que a professora Maria Cecília apontou. Existem regras, projetos, modelos, movimentos que tensionam o professor, historicamente, a fazer as coisas como ele faz, a ser como vem sendo. E conhecer essas experiências pode ajudar, por exemplo, os alunos de graduação, enfim, estudantes, nós, professores em processo contínuo de aprendizagem, a pensar, por exemplo, sobre os modos que essas regras, sejam as legislações, sejam as vagas pedagógicas, as prescrições foram interpretadas e institucionalizadas. Quer dizer, a regra até podia ser dizer uma coisa, mas na prática a gente já ouviu esse tipo de coisa. É comum dizer, né? Uma legislação manda fazer uma coisa, mas no cotidiano das escolas é outra experiência. Então, sem esse material, sem esses vestígios, como a gente poderia fazer uma reflexão entre a prescrição e a prática, né? Entre os saberes e as práticas, entre aquilo que figura como sendo, inclusive, resistência de vários professores a projetos dos quais eles discordam. Por favor, Luiz. De modo geral, quer dizer, tem um motivo para a gente cuidar desse material, não só para os professores de matemática e não só para os novos professores de matemática, para a formação de professores, mas para a comunidade escolar em geral, né? Considerando que esses materiais são carregados de símbolos e de marcas da identidade da escola, pensando que a identidade do professor de matemática, ela não funciona fora da escola, ela funciona na escola. Se a gente não conhece a experiência da nossa escola, a nossa trajetória, dessa instituição a qual nós fazemos parte, de certo modo, nós ficamos como que flutuando num contexto que não representa a comunidade. E essa perda de elos, ela pode ser bastante significativa para o esvaziamento da nossa profissão, para o esvaziamento do lugar social da escola e para o esvaziamento do sentido do educar. Então, para esses elos que podem ser mantidos com a experiência que a escola já viveu, com as lutas que a escola já praticou, são úteis e podem ser utilizados por nós, educadores matemáticos, na formação de novos professores ou na formação continuada e também para a própria comunidade escolar, entre pais, alunos, ex-alunos e gestores. Por favor. Pode passar. Do projeto, para mencionar um pouco, a gente mencionou, porque aí pode pensar assim, tá, eu fiz uma série de falas sobre a importância desses materiais, e alguém pode perguntar, tá, mas como é que foi para vocês? E tem regra? Como é que faz isso? Como é que eu posso também me interessar por esse tema na minha escola? Se eu me interessar por esse tema na minha escola, o que eu posso fazer para participar, para colaborar com isso? Eu vou compartilhar um pouco da nossa experiência do projeto. A nossa chegada, no início, nessas escolas, ela tem algumas semelhanças desagradáveis com outros tantos educadores que se interessaram pelos vestígios escolares. Essas semelhanças desagradáveis são do seguinte campo. Os vestígios escolares, em geral, são muito maltratados, estão em iminente risco de desaparecimento.
Então, esses materiais muitas vezes estão em condições muito vulneráveis, estão sem nenhum tipo de identificação e muitas vezes não fazem o menor sentido. Por isso, em alguns espaços escolares são chamados, inclusive, de arquivo morto, como a ideia de que não sobrou nada, né? Como a ideia de que não serve para nada, está morto, e, entre aspas, está morto e enterrado. E essa experiência é uma experiência bastante comum em pesquisadores do campo da história da educação que vão para o interior das escolas buscar colaborar em manter preservado isso. No caso dessa nossa experiência, avançando nisso, nós tivemos 3 instituições: o Instituto de Educação General Flores da Cunha, o Instituto de Ivoti e o Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, e essas 3 instituições nos convidaram a 3 metodologias de trabalho, para dizer para vocês que não existe uma regra pronta de como atuar nesses espaços e de como colaborar com isso. É preciso, obviamente, um trabalho interdisciplinar de busca de ajuda para pensar como atacar e como lidar com esse problema. No caso da URGS, que teve acesso ao acervo do Laboratório de Matemática, a escola passava por uma reforma e cedeu para que esse tratamento e esse cuidado com o acervo fosse feito na URGS. Então, a URGS estabeleceu uma série de condições favoráveis para receber esse material, que tem sido trabalhado numa salinha, depois vou mostrar umas fotos, e tem sido trabalhado na URGS, num espaço reservado para o projeto, lá numa sala de trabalho. No caso do Instituto de Ivoti, porque nenhum de nós pesquisadores morava lá e estava mais perto e as universidades eram distantes, nós fizemos missões de trabalho, e uma bolsista, hoje mestranda aqui de Pelotas, fez algumas missões junto com a professora Circe e a professora Elizabeth Burig e eu. Fomos uma vez, depois ela voltou lá sozinha e fez um levantamento a partir de material que a escola disponibilizou em uma salinha de trabalho, que eu também vou mostrar. E no caso do Instituto de Educação Assis Brasil, na escola, se produziu um espaço de tratamento do material que a escola tem. Não é no mesmo lugar do acervo, porque não caberia, então nós conseguimos, obviamente, um espaço provisório, um espaço de trabalho para fazer esse inventário e as etapas que fazem parte do processo, e depois devolver para o acervo histórico da escola, o arquivo da escola. Bom, de etapas, e eu, obviamente, convido quem tiver interesse, quiser ajuda para pensar sobre isso, tanto com referências como algum tipo de pitaco, conte com a gente, porque a gente tem feito esforço nessa direção, então eu já falei em nome da Cecília, porque sei que, e do Luiz Henrique, porque sei que nós temos alguma experiência com isso e interesse em que isso não se perca. Então, se sua escola está correndo risco e tal, nos escreve para ver como é que a gente pode tentar pensar, porque esse é um material que a gente reconhece como importante. Bueno, etapas que eu vou falar rapidamente aqui, elas envolvem 2 linhas. A linha de cuidado, que precisa passar por proteger as pessoas participantes e proteger o material. Às vezes as pessoas com muito boa vontade vão lá mexer no material, mas destroem material, porque eles são bastante frágeis, porque tem uma série de técnicas interdisciplinares, então às vezes a gente tem que fazer alguns estudos do campo da museologia, da conservação e da biblioteconomia, e também técnicas para fazer, por exemplo, o que a gente tem trabalhado no nosso projeto, que é com aquilo que a gente chama de conservação preventiva, né? Sem intervenção direta no patrimônio, mas intervenção no entorno, sem avançar na conservação, por exemplo, de um papel que está se deteriorando. As etapas que a gente passou para o projeto foram de localização, identificar aquilo que do conjunto como um todo era referente à matemática, a higienização desse material. Aqui no Assis Brasil, por exemplo, a gente fez a higienização de todo o acervo da escola. Catalogação, que é uma etapa muito associada à sua localização, que é estabelecer informações em versão de palavra-chave, versões curtas, para facilitar a localização desse material depois. Digitalização, para eles serem disponibilizados no acervo do Lume. Reacondicionamento, quer dizer, eu tenho que guardar de volta, no caso do Assis Brasil, na escola, mas guardar não é botar do mesmo jeito que estava antes, é pensar estratégias negociadas com a direção da escola, né, e com a comunidade escolar, para que esse material fique em melhores condições e possa durar muito mais. E depois a constituição de coleções digitais, que não significa, agora que eu tenho a versão digital, eu posso jogar fora o documento. O que significa é, se eu tenho a constituição da coleção digital, eu não preciso acessar o documento físico, portanto, ele tem mais chance de durar. E é bem mais acessível do que um acervo. Ah, me interessa pelo acervo de Pelotas, mas você pode fazer isso pela internet, né? Então, a princípio, isso é uma coisa que o acervo físico não possibilita. Por favor. Pode passar.
algumas fotos, são 3 fotos, sei lá, da equipe trabalhando, talvez tenha ficado pequenininho o slide nessa versão digital, mas nessas 2 linhas nós temos misturado, tá? Grupo de trabalho, a foto aí em cima, à esquerda de cima, é no acervo da CIS Brasil, que é uma série de prateleiras. A do meio já é na URGS, a de baixo também já é na URGS, enfim, está meio composto aqui, que é nosso grupo de trabalho, que conta com bolsistas voluntários e professores. Aqui em Pelotas, no caso, a gente conta com professores interessados, mas basicamente a nossa equipe de trabalho, além de nós professores vinculados ao projeto, são os nossos alunos de graduação e mestrado. Por favor. No Instituto de Voti, como eu disse para vocês, a gente não teve não tinha um trabalho fixo, então eram missões de trabalho, e essa era a sala de trabalho que a Janine foi mais de uma vez. Aí não sei se vai dar para ver, mas temos um scanner, que a gente chama de scanner planetário, que é um equipamento que faz com mais qualidade a digitalização, para que você, por exemplo, consiga uma digitalização pesquisável, e quando a pessoa achar um documento que estava lá no acervo da escola, ela, por exemplo, possa botar a palavra geometria e localizar no documento. Então, tem alguns esforços que a gente tem feito na direção de que esse acesso seja o melhor possível e o mais favorecedor de pesquisas possível. Por favor, próximo. Aqui nós temos na foto do meio, o scanner que é feito no CEDAP, no Centro de... Agora, eu tinha até anotado o nome disso para não esquecer o nome do CEDAP, mas é um Centro de Documentação da URGS, de digitalização de documentos da URGS. Depois a Cecília pode completar me dizendo o nome que eu esqueci. E que tem um scanner realmente de altíssima qualidade, que é esse scanner da foto do meio. E aí vocês veem a diferença. Nas fotos do lado são scanners pequenos, móveis, portáteis. E do meio é um scanner que ocupa toda a parede. Esse sim produz uma altíssima qualidade, melhor do que aquilo que a gente tem conseguido trabalhar no modo remoto, quando a gente vai às escolas, seja em Pelotas ou em Voti. Por favor, próximo. Eu quero encerrar minha fala, encerrar com uma leitura de um poema que eu gosto particularmente, que se chama Guardar, do Antônio Cícero. Eu vou ler para vocês e, em seguida, vou fazer minhas considerações finais. Se chama guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso, se escreve, por isso se diz, por isso se publica. Por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema. Por isso o lance do poema, para guardar-se o que se quer guardar. Próximo slide, por favor. Quero fazer um convite, a partir da leitura desse slide, a partir dessa nossa fala, minha da Cecília, inspirados por esse poema que particularmente nos faz refletir sobre guardar, não é deixar lá escondido num cantinho da escola ou abandonado, né? Guardar é ter sob os olhos. Então, para convidar você, educador matemático e a sua instituição, a olhar para os vestígios das suas práticas educativas de outros professores, muitas vezes já aposentados, para fitá-las, né, para conhecê-las, para produzir inventários disso, para admirá-las, porque às vezes é encantador a gente descobrir que lá nos anos 60, 50, 40, tinha vários educadores matemáticos, assim como você, empenhado em fazer um projeto diferente, empenhado em fazer a melhor educação que ele conseguia, que ele entendia ser possível, né? Ter esses vestígios sob as vistas, não mais assim naquilo que ocasionalmente é chamado de arquivo morto, mas arquivo histórico, ou seja, algo que se a escola quiser e se outras pessoas quiserem, é acessível. Afinal, a identidade do professor de matemática, como a gente começou falando, ela é histórica. Sem a memória escolar reconhecida, sem reconhecer que a sua escola tem uma prática de educação matemática, a gente não vai poder discutir mais aprofundadamente a construção da identidade do professor de matemática, porque essa identidade vai ser parcelada e reduzida somente às memórias monumentais. Muito obrigado por enquanto, agora fico à disposição para a gente conversar
Aqui tem umas referências mencionadas, e acho que o livro que eu mencionei foi no link. Ótimo, obrigado, Diogo, Cecília. Com certeza, teríamos muito para conversar sobre a história da educação matemática e esse viés com a construção da identidade do professor de matemática. Teria muitos dobramentos, mas penso que o que vocês trouxeram, como o pessoal está um pouco tímido para fazer perguntas, talvez é porque estão interagindo ainda, pensando, refletindo, e vamos perceber isso. O colega já colocou. Então, por exemplo, o que é o GEMAT? Mas no próprio significa sigla. Mas igual eu acho, se vocês pudessem falar do GEMAT e também como é que vocês, no caso, né, que estão coordenando a palestra, poderiam perceber a influência do GEMAT na construção ou no resgate da construção da identidade do professor de matemática. Acho que vamos uma pergunta por vez, né? Daí talvez fique mais fácil para vocês darem uma resposta. Cecília, Diogo, não sei o que gostaria de falar. Eu começo e depois o Diogo, se quiser complementar, né? Fica à vontade. Bom, o GEMAT, que foi referido aí... Claro. Vocês estão me ouvindo? Okay? Sim. Tá. O GEMAT é um grupo de pesquisa Sim. de história da educação matemática no Brasil. Ele é um grupo que existe já desde no início, acho que anos 2000, mais ou menos, e reúne professores, pesquisadores de diversos estados do país. Ele tem se pautado assim, por projetos temáticos, que então reúne esses pesquisadores de todo o Brasil, e tem feito seminários nacionais, então, a todo ano, para justamente compartilhar e discutir, refletir sobre as pesquisas que são desenvolvidas nesse grupo, né, que tem como objetivo, então, produzir a história da educação matemática, né. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, integramos esse grupo e, enfim, tem vários pesquisadores em todo o Brasil, e o foco é justamente esse, é pesquisar sobre, produzir história da educação matemática, pesquisar sobre a história da educação matemática, e tem sido feito diversos, nesses projetos temáticos, por exemplo, alguns momentos são privilegiados de determinadas fontes, né, e aí o grupo todo se mobiliza para poder, nos seminários, então, compartilhar os resultados das suas pesquisas. Já fizemos eventos aqui em Porto Alegre, em Pelotas mesmo, usando, por exemplo, livros didáticos, legislação, cadernos escolares, enfim, é uma variedade de fontes que são utilizadas, são mobilizadas por esse grupo, né, para produzir a história da educação matemática. Só para complementar, o Diogo pode complementar, se quiser, o CEDAP, que o Diogo fez referência, é o Centro de Documentação e Pesquisas da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação aqui da URGS, né, e ele dá suporte às pesquisas científicas desenvolvidas aqui na universidade. E como esse projeto tem também, né, a URGS integra esse projeto junto com a UFPEL, então nós temos utilizado o CEDAP, esse centro de documentação, que tem uns equipamentos realmente poderosos. Importante só dizer que um projeto financiado pelo CNPq, talvez a gente tivesse dito, né, no começo. Exato. E o nome do CEDAP, que eu esqueci, mas eu já fiz uma pesca, que é Centro de Documentação e Acervo Digital. Isso. Que é justamente dando esse tipo de apoio, a pessoa lá que tem que ser a nossa referência, o professor René, para falar aquilo que se chama de curadoria digital, que é pensar como organizar e como tornar acessível, e tem uma série de técnicas, como, por exemplo, a questão dos metadados, entender as palavras-chave, para que quem entre na internet e busque pelo documento consiga o mais facilmente possível localizá-lo. Sobre o GEMAT, eu acho que a Cecília, fundadora, é capaz de explicar. Acho que falou, né? Né? Fundadora, uma das primeiras membros fundadoras.
Junto nessa linha do que é e qual a sua vinculação, também foi perguntado sobre o repositório, né? O que é o repositório, se vocês comentassem um pouquinho, o repositório da Universidade Federal de Santa Catarina, e como é que ele também pode contribuir, na visão de vocês, com a construção ou o entendimento da construção da identidade do professor de matemática. Apareceu ali um resumo, né? Acho que o Diogo pode seguir na linha de acervos aí, quiser comentar. Sim. Eu já vou colocar o link disponível do acervo para que está aqui vai para o chat agora, o link do repositório. O repositório é uma estratégia de tornar digital aquilo que são os acervos materiais cuidados, né, tratados e passa desde a permanência do material até a sua catalogação, onde informa o que tem de mais importante nesse documento. Então, você entra procurando ensino de geometria e você consegue mapear a partir de um conjunto de palavras-chave, enfim, fazer uma busca rápida no site, e seja por estado, seja por tipo de documento, e você consegue apurar um pouco mais facilmente que tipo de documentação é esse. Como é que o repositório pode interferir na identidade do professor de matemática? Eu acho que ele funciona como um mecanismo de acesso, muito importante para isso, né? Para a gente não parar nos discursos monumentais, ou nas memórias monumentais, de uma experiência, por exemplo, que diga deu certo. O repositório te dá acesso a uma série de vestígios que podem, por exemplo, te mostrar, tratar de experiências que não foram tão bem sucedidas como outras, e, portanto, pode fazer refletir sobre essa experiência. O repositório, por si só, sem uma produção reflexiva, ou mesmo um documento escolar, ele não fala sozinho. Ele não tem um papel, não vai ser capaz de responder ou de dizer era bom, era ruim, e em parte, inclusive, porque a gente não está comparando o passado com o presente, não é para isso, né? Mas o repositório, um documento da sua instituição preservado, pode te possibilitar refletir sobre o trabalho de um professor de matemática. Obviamente, chegar mais perto de uma experiência didática. E, obviamente, compete, que é esse trabalho que a gente tem na história, de fazer as perguntas e tentar problematizar por que a pessoa diz o que diz. Vou abrir aqui um exemplo bem rapidinho. Por exemplo, um diário de classe em que tudo esteja exatamente perfeito. Não tem, inclusive, nenhuma rasura, seja tudo muito polido e coincida exatamente com o programa da escola. Então, quer dizer que deu tudo certo? Não. Só quer dizer, a princípio, que está exato. Aí é preciso tentar chegar em outros vestígios, por exemplo, porque uma hipótese, já assim, sendo advogado do diabo, é que o professor passasse a limpo, ou só preenchesse o diário, porque precisava prestar contas desse diário. Então, não poderia dizer qualquer coisa. Não era um espaço onde ele tinha liberdade. Então, uma série de questões podem surgir a partir de um vestígio aparentemente simples. O programa diz isso, a pessoa fez isso, portanto, perfeito. E não é isso que os vestígios nos possibilitam refletir, porque, obviamente, como eu disse, os documentos, os vestígios escolares, eles nos trazem marcas das experiências, mas eles não nos trazem a verdade, e nem são transparentes. É preciso fazer perguntas, tentar entender e tentar problematizar por que ele está como está. Inclusive porque nem todos os documentos sobram, nem todos os documentos ficam. Então, aqueles que ficam, muitas vezes, ficaram porque foram validados, foram autorizados. Então, tem uma série de questões que os vestígios podem nos favorecer a realizar. Mas as perguntas são nossas, a partir de nossa experiência, por exemplo, como educador matemático. Você que está na sala de aula sabe que entre o que mandam e o que você consegue fazer e o que os alunos conseguem aprender, tem uma série de tensões aí que talvez não apareçam no seu diário, porque, inclusive, nem tudo aparece nos vestígios das escolas. E, portanto, entra, por exemplo, no campo do debate sobre a história da educação matemática, a importância de fazer entrevistas, né? Produzir diálogos com pessoas que participaram dessas experiências, para que elas possam nos trazer as suas perspectivas desse passado. Só complementando, acho que o Diogo, no final, disse
a possibilidade, a partir do acervo, por exemplo, de cruzar diferentes fontes, né? Por exemplo, o que o Diogo falou, né? Encontra um caderno e encontra o que está registrado daquela forma. Se eu conseguir encontrar outros documentos, né? O livro, algum registro, algum do professor, e entrevista, como o Diogo disse, né? Com alguém que vivenciou, que trabalhou naquela época, eu posso cruzar essas fontes, né? Fazer uma conversa entre elas e poder, não é reconstituir nada do que foi feito, mas compreender melhor como que aqueles registros foram feitos e por que estão assim, né? E compreender melhor o que é que, nos aproximarmos um pouco mais do que é que efetivamente possa ter acontecido, né? Em outras épocas. É sempre uma representação que se faz do que se consegue a partir desses vestígios deixados nesses documentos. Eu fui avisado que está oscilando muito a minha internet, então a professora Neuza, que está presente aqui, é da comissão também, vai coordenar, então, as perguntas e assim por diante, tá? Sem microfone, professora. Eu não estou escutando. Também não. Eu estava desligada, obrigada. Eu sou a professora Neuza, são coisas assim de última hora que a gente vai ajustando, né? Então, tem uma série de perguntas. Tem uma pergunta da professora Bettini que se refere ao seguinte: professores, como vocês veem a história da educação matemática na licenciatura em matemática? Nesse contexto da licenciatura, quais são as contribuições para essa formação de professores? Vou começar e o Diogo complementa. Esse é um movimento interessante, que é mais recente até, né, de uma formalização de disciplinas de história da educação matemática em alguns cursos de licenciatura. Eu não vou saber dizer em quantas licenciaturas a gente já tem isso, mas posso falar de algumas, no caso da URGS, por exemplo. Nós instituímos, a partir de 2017, conseguimos inserir no currículo da licenciatura uma disciplina de História da Educação Matemática. Já existe a disciplina História da Matemática, que é outra coisa, e agora nós temos a disciplina de História da Educação Matemática. Então, é um momento mais adequado, porque a disciplina de História da Matemática não tem essa finalidade, embora a primeira vez que eu lecionei lá, eu dei uma inserida em alguma coisa sobre nesse sentido de tratar da história da educação matemática, porque eu tive essa oportunidade por ser a professora naquele semestre. Mas aí, no semestre seguinte, essa disciplina foi instituída, então é o momento de discutir esse tipo de questão que nós trouxemos aqui com os alunos licenciandos, né? E aí a gente faz alguns exercícios nesse sentido de como é que se analisam essas fontes, que recursos, que acesso, por exemplo, a esse acervo digital, repositório digital que o Diogo falou. Então, assim nós acreditamos que trazendo especificamente essa discussão numa disciplina, né? Então está bem localizada. Claro que ela faz parte, ela deve, os professores todos podem pensar nessa questão nas suas disciplinas, mas é um momento de fazer os alunos pensarem e discutirem e fazerem exercícios de análise, por exemplo, de resgates. Exatamente. Então, para poder discutir com eles a compreensão e aproximá-los dessa possibilidade de enxergar para a história e procurar compreender como é que essas coisas se constituem, olhando, né, tendo essa perspectiva, essa dimensão histórica na sua formação. O Diogo, acho que faz também alguma coisa em Pelotas, né? Na UFPEL, a gente tem uma disciplina eletiva chamada Educação Matemática no Brasil, que tem um pouco esse sentido também, de fazer um acompanhamento histórico da trajetória da educação matemática brasileira. E, enfim, ela acontece ocasionalmente, quando é possível, mas a gente também tem a chance, por exemplo, de comparar, e faz bem esse jogo provocado pelo Wagner, né, que é assim, professor de matemática, e acho que vai bem dentro daquilo que talvez esperasse, deixa eu falar aqui, né, professor de matemática não é uma identidade permanente, ele é um movimentar-se, né, então depende de uma série de fatores sociais, culturais, políticos, regionais, né, que tensionam o seu modo de fazer.
E, portanto, pensar sobre esse movimentar-se professor de matemática, não só em mim, eu, Diogo, professor de matemática, mas a profissão se movimentando no Brasil, possibilita que a gente reflita sobre aquilo que nos constitui, mas isso que nos constitui não fica para sempre, nem é eterno. Isso que nos constitui hoje é uma combinação daquilo que nos constituía antes, com as tensões novas colocadas hoje, em negociação. Algumas ficam, outras são trocadas. Cecília deu exemplo de material concreto com relação ao ensino de matemática. 3 momentos, lá do final do século XIX até metade do século XX, que material concreto aparece. Mas o que é material concreto depende de cada um desses momentos. Então, o que é professor de matemática muda, porque muda o tempo, muda a pressão social, muda a regra, muda a legislação, e essas mudanças vão nos compondo o professor de matemática. Então, uma das coisas que a gente que estudar história vai pensar é que identidade do professor de matemática não é a identidade. Não é uma coisa permanente e nem é uma coisa singular. A identidade, as identidades do professor de matemática vai se compondo em função desses fatores que a gente tentou um pouco negociar aqui. Então, essas disciplinas, do meu ponto de vista, são ótimas para provocar o professor de matemática, por exemplo, a questionar certos modelos de ser professor de matemática. Esses modelos podem até não servir mais. Eles não são permanentes, eles não nos compõem como núcleo que define ser professor de matemática e abrir mão deles, nós perderíamos a nossa profissão. Pelo contrário, tem uma série de valores que em outras gerações foram importantes que hoje não servem mais para a profissão. E é preciso a gente refletir sobre elas. E a gente não vai deixar de ser professor de matemática, ele vai ser o professor de matemática com essa nova identidade que vai se compondo. Obviamente, pelas disputas entre quem queria que as coisas continuassem e quem queria que as coisas mudassem. Exatamente, é uma dinâmica, né? Nada é estático. Uhum. Tem uma outra pergunta da professora Maria de Fátima. A habilitação para magistério para graduados não licenciados, segundo as novas diretrizes nacionais para a formação de professores para a educação básica, 760 horas, cria outra identidade de professor de matemática. Seria uma identidade mais frágil? Tudo contigo, Diogo. Nós temos um trato, pessoal, aqui sempre primeiro a Cecília, tá? Por isso que eu fico quieta, e ela que decide, ela que manda. Mas eu começo e ela depois acompanha. Essa questão de mais frágil, menos frágil, ela é quase injusta, tá? Em certa medida, porque aí a gente está comparando tempos diferentes em contextos políticos, históricos e sociais diferentes. Obviamente, a gente pode avaliar se essa mudança favorece, neste momento, ser professor de matemática. Mas não dá para dizer que a outra é forte e essa é fraca. Dá para dizer que essa mudança colaborou num sentido de consolidar certos valores que nós, como educadores, entendemos e que politicamente eles entendem diferente, ou vice-versa. Então, essa mudança de legislação muda a identidade, eu diria que tensiona, né? Tensiona aquilo que a gente está sendo. Menciona o nosso modo de ser professor, de formar professores de matemática. E aí, uma geração formada por outros valores, por outros padrões, por outros saberes e outras práticas, vai se organizar de um modo diferente em sua prática de sala de aula. Obviamente, essa legislação não garante que a pessoa seja isso ou aquilo, porque o debate sobre identidade e cultura também não passa pela ideia de que os indivíduos que existe uma homogeneidade no processo. Somos seres diferentes, professores diferentes, e nos movimentamos de modos diferentes. Então, sim, por um lado, né, acho que sim, que produz tensão e mudanças na composição do professor de matemática. Eu não acho que a pergunta possa ser respondida assim, se mais fraco ou mais forte, mas, sem dúvida, pensando na questão histórica, quando alguém olhar para essa mudança daqui a alguns anos, e olhar para as experiências, e, portanto, a importância dos vestígios escolares, olhar para as experiências dos professores formados nesse novo padrão, essas pessoas vão poder dizer, há uma certa diferença nesse modo de atuar, que certamente é mais qualificado nesse aspecto, menos qualificado nesse outro. Eu estou escapando da pergunta, porque ela é uma pergunta meio complexa para a gente responder um sim ou não. Então, é de pensar e tensionar, né? O nosso papel como educadores matemáticos é ler essa mudança na legislação e reivindicar que certas coisas que foram tiradas voltem, ou outras coisas sejam acrescentadas e vice-versa.
Maria Cecília Bueno Fischer. Eu concordo, eu acho que nesse sentido também não há uma resposta mais frágil, eu acho que nem temos condições de dizer nesse sentido, e também pensar assim que fatores, né, compuseram, né, essa definição, né? Então a gente sabe que muitos fatores influenciam na definição de certas políticas, certas diretrizes, enfim, e é preciso compreender isso também historicamente, né? Então também não me arrisco a dizer mais frágil ou menos frágil, é preciso realmente questionar todas essas influências, todas as possibilidades que compuseram essas diretrizes, e é uma outra identidade. Inclusive, me permita, Cecília, Claro. mesmo política no Brasil, que momento Exatamente. político o Brasil vive em que se elabora esse tipo de mudança em uma proposta política educacional, em que intenções, que efeitos são esperados, intencionalmente esperados, né? E aí, e que coisas nós vamos fazer com que isso que está sendo colocado? Que aí é uma questão que vai talvez ser mais cara para a professora que perguntou, né? Quem vai deixar ser mais fraco, mais forte, mais qualificado, frágil ou não? Somos nós. Exatamente, quem está atuando, né? Isso mesmo. Então, temos mais algumas perguntas. Daniela pergunta: professores, na perspectiva da história da educação matemática, que aspectos devem ser considerados, observados, na construção de uma identidade do professor de matemática? Acho que o Diogo respondeu antes, né, Diogo? Não sei se tu quer complementar. Eu vou só fazer um complemento, né, que assim, quais são os aspectos, né? Alguns aspectos, por exemplo, foram bem mencionados: cultural, social, político, histórico, regional. Mas também, eu não mencionei aqui, acho que a Cecília também não, aliás, a Cecília falou sobre isso com outra palavra, que é os saberes, eu diria o conhecimento científico. Mas os saberes que são da formação, obviamente, também são aspectos que também mudam, né? Não tem um saber atemporal. Inclusive, isso é uma coisa que a gente aprende muito quando estuda história. É que mesmo aquilo que é saber matemática muda. Mesmo aquilo o que é geometria. Geometria não é um conceito absoluto, atemporal. Geometria euclidiana mudou muitas vezes. E aquilo que a gente chama de geometria euclidiana hoje não pode ser considerada no período antes da Idade Média, ou na Idade Média, mesmo no período moderno. Há mudanças sobre o que se entende por geometria euclidiana. Então, quer dizer, como assim isso não é eterno? Não vem lá dos gregos, vem, mas uma série de mudanças foram colocadas aí que, portanto, a palavra sugere a mesma coisa, mas há uma série de mudanças que a gente precisa entender nos saberes científicos que dão base à nossa formação como professores de matemática. E também acompanhados disso os processos de ensino desses saberes, né? Isso também se modifica ao longo do tempo e vai constituindo uma identidade a cada momento que se queira considerar, né? Também não é uma identidade, como se disse, imutável, né? Temos um comentário de um professor, acho, recém-formado ou início de profissão. Muito bom. É ótimo conversar com professores com mais tempo de docência, ou mesmo já aposentados, e ouvir eles contar como era, ou mesmo ao conversar com os nossos avós para contar um pouco de nossas experiências. Então, a questão do resgate histórico, né, de não se perder essa memória histórica também para constituir uma identidade ou uma futura identidade de professor também, ou identidades de professor. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa. É muito bom encontrar, né? Porque às vezes a questão de poder compor, né? Compor outras fontes orais, por exemplo. Então, se a gente encontra alguém que ainda tem disponibilidade para falar, que tem condições de nos contar, né? Como coisas dos seus tempos, né? Também são elementos que nos ajudam a compreender melhor o que a gente encontra, por exemplo, nos livros didáticos, nos cadernos, na legislação. Então, sim, acho que é muito bom conversar mesmo. Eu diria, assim, que é bom, em parte, pelo movimento que a gente faz de reconhecer a importância da memória reconhecida, né? Só parece bom isso, porque a gente reconhece que esse sujeito, professor de outra época, de outro momento,
teve os seus próprios embates, e esses embates não são lixo, né? Não são algo a descartar. Não precisamos começar do zero. Essa experiência, não para... claro, é gostoso, mas para além de ser bom ouvir e tal, as histórias, nos ensina coisas. Né? Mesmo que possa nos ensinar coisas que não funcionam mais, ou que não funcionaram à sua época, porque não se trata de dizer, como era bom ou como era ruim, mas se trata de aprender sobre essa experiência, porque parte do trabalho do professor de matemática e de sua identidade é construído na prática. Então, saber sobre essa prática, a partir de outras experiências, nos ensina sobre práticas, que não são as nossas, mas que são ricas também, né? E aí... Desculpa. É isso. E que muitas vezes não se tem acesso de outra forma, a não ser que alguém nos conte, né? Sim. Então, eu acho que de perguntas teríamos isso. Acredito que foi muito, muito importante essa contribuição da história matemática na construção dessas identidades do professor. Uma tarde muito interessante, muito proveitosa. E, antes de nos despedirmos, eu gostaria de que os participantes acessassem a enquete e deixassem lá a sua avaliação. E em nome da comissão... Desculpa, posso te pedir para tu divulgar aquele link? Eu tinha colocado ali no... Isso. Nós temos desculpa, um convite para o evento que nós vamos realizar virtualmente, enfim, né? De 19 a 30 de outubro, agora, no final do mês, totalmente virtual, então, que é esse grupo que está vinculado a esse projeto, está organizando, e nós vamos continuar com essa discussão que a gente, em parte, trouxe aqui, né? Então, são todos convidados, inscrição gratuita, até dia 15 de outubro, podem se inscrever. Estamos organizando com o maior cuidado, espero que a gente consiga realizar tão bom quanto esse, né, que está tudo funcionando aqui. Não, a gente sempre dá um jeito. Nós, a comissão, gostaríamos, então, de agradecer ao professor Diogo, à professora Maria Cecília, pela disponibilidade e pelos conhecimentos que nos trouxeram. Tá? E convidamos, se quiserem continuar assistindo, hoje nós temos o encerramento da nossa jornada, e obrigado pelo convite do evento de vocês, então. Tá? Até mais, então. Até o próximo encontro. Tchau a todos. Tchau. E boa jornada. Tchau. Boa jornada. Obrigada.